questão de vermelho, né? Que é uma cor que não é todo mundo que tem coragem de usar, né? Mas é para dizer, olha, eu posso, eu sou livre e eu tenho coragem de usar o vermelho, tá? Eles sempre postam fotos com a mesma roupagem. E aí, obviamente, a gente tem que considerar, né? Eu agradeço quem são os meus comentadores? Eles fizeram considerações muito legais no meu trabalho. E aí eu pensei sobre, nossa, eu estava falando e estava esquecendo de falar sobre o corpo. E eles deram essa sugestão, achei muito legal, que eu fui fazer algumas investigações um pouco maiores aí, para poder entender sobre o corpo. E a gente tem que pensar que numa perspectiva histórica realmente, né, na Idade Média, os idosos eles tinham muito valor porque eles representavam poder e acúmulo de riquezas. Mas ao longo da evolução do tempo, a gente tem essa perda dessa valorização do corpo. A partir da Idade Moderna, né, já no renascentismo, já começa a ter a exaltação dos corpos jovens, né, principalmente das mulheres. Na Idade Contemporânea, principalmente na época da Revolução Industrial, nós já temos aí um poder voltado à produção. Quem é melhor é quem produz muito. Então, obviamente, vai ter uma preferência pelas pessoas mais jovens. E o envelhecer corporal, ele também vai ter uma diferença de gênero que vai ser importante, a gente não pode deixar de considerar. No caso, a mulher, como ela está mais vinculada a questões de aparência, para ela sempre vai ser mais negativo, e para o homem, ou é neutro, envelhecer não tem muita diferença, ou é mais positivo. A questão da autoimagem, né, ela vai sempre influenciada por elementos culturais e sociais, né? Vários trabalhos falam que as pessoas que têm mais relação com práticas corporais acabam tendo mais satisfação, né, com o próprio corpo e acabam aceitando melhor essa questão do envelhecimento. Bom, nesse trabalho o que eu propus fazer foi um questionário, né? Primeiro fiz uma pesquisa bibliográfica, depois uma pesquisa de campo, que foi exploratória, quantitativa, descritiva e inferencial. E aí eu resolvi pesquisar maiores de 40 anos. Que é isso? Sim? 10, obrigada. Resolvi pesquisar pessoas acima de 40 anos, né, no questionário. Mas por que acima de 40 anos? Porque eu estou considerando esse apagamento realmente dos limites rígidos. Pensando que a partir dos 40 anos a gente está, aliás, a gente envelhece desde que a gente nasce, né? Mas a gente já está caminhando mais para isso. E aí eu entreguei questionários, né, que foram respondidos presencialmente ou online, com dados de identificação, com questões de moda, autoestima e identidade e moda e consumo. As análises foram feitas de forma quantitativa, pelos formulários gerados pelo Google, né, no Google, e pelo percurso gerativo do sentido, que seria a parte mais qualitativa. A análise, a intenção foi usar o percurso gerativo do sentido, buscando entender as relações do sujeito consigo mesmo e com o outro. Não sei se eu consegui aplicar realmente todas essas abordagens, mas eu ainda pretendo, né, que isso seja feito. A questão da figuratividade, essa tela do parecer, como que ele se sente, os simulacros envolvidos. E a narratividade, que seria todo esse processo, né, o qual o envelhecer ele vai acontecendo, pensando como uma sucessão de fatos ao longo do tempo. E aí eu consegui 200 questionários, né, respondidos, sendo que 88 foram por mulheres. E aí vale a pena ressaltar que provavelmente é porque mulheres têm mais interesse de responder questionários desse tipo, não é porque só existem mulheres, né? Mas também existe um outro fato importante, que é o que a gente chama de feminização da velhice. Temos mais mulheres envelhecendo por uma questão das mulheres terem mais cuidado, a gente ter uma maior mortalidade na fase masculina, no gênero masculino. Em relação à idade, né, obviamente eu tive uma resposta muito grande aqui não está com a porcentagem, das pessoas de 40 a 50 anos, talvez pelo acesso à internet, né, mas também tive aí respostas bem consideráveis de 50 a 60 anos e 71 a 80. Em relação à satisfação corporal, a gente percebe que eu considerei que 1 era mínimo, né, a nota mais negativa, e 10 uma ótima satisfação corporal. A gente percebe que a grande parte, né, assim, 34%, somado com os 10%, a grande maioria está tudo acima de 7. Então, são pessoas que, em geral, estão satisfeitas com a própria imagem. Isso me faz pensar que o envelhecer é um processo que a gente está caminhando, né, são pessoas que normalmente já são propensas a serem destinadoras de si. Né? São pessoas que já estão mais satisfeitas, que têm uma série de questões mais bem resolvidas em relação ao próprio corpo. Em relação à pergunta se considera que o estilo de vida
vestir expressa sua identidade. A maioria diz que sim, né? Então a gente percebe que vestir realmente é uma metáfora para a identidade, como foi mostrado nos trabalhos, né, da Mariana e da própria Fernanda, né? O sentido da roupa aparece quando veste o corpo, mas ele tem motivações individuais e sociais. O vestuário e a idade, né? As pessoas se vestem para quê? Né? E o que me chamou muita atenção é que a maioria respondeu que é sem se preocupar com a idade. Né? Elas se vestem para elas. Então, novamente, a gente pensa na possibilidade de ser destinadoras de si, mas também nessa questão da idade interativa, né? Eu estou vestido, como é que será que o outro vai me avaliar ou não, o que acabou sendo uma surpresa. Sobre a função das roupas, a grande parte fala que é para comunicar quem é, né? Mas também é para revelar uma vaidade e um cuidado pessoal. Né? Isso eu achei interessante, porque quando a gente olha, né, sobre as funções da roupa, os estilos mais tradicionais falam que a roupa tem esse aspecto de diferenciação, de pertencimento e de proteção. Mas aí quando a gente vê que é para realçar a beleza, a roupa ela pode servir como uma escapatória, né? Como uma poetização da vida, como uma forma desses idosos, dessas pessoas maduras, na verdade, se afirmarem e perderem um pouco dessa invisibilidade. Sobre as preferências, né? Em geral, eles optam pelas roupas confortáveis, mas também não deixam de considerar a importância das roupas delas. Né? E aí, Greimas fala sobre as 3 dimensões da cultura, né? Funcional, analítica, estética, e a gente percebe que elas vão estar o tempo todo ali, né? Uma conversando com a outra. E aí a gente pensa nessa questão do conforto, que para eles é importante. É como se a gente houvesse uma fusão, né? Uma coisa só, né? Uma junção do corpo com a roupa. Não é a roupa que aparece ou é o corpo que aparece, é os dois que aparecem juntos. Isso mostra a importância da tatilidade do vestir, né? Que é a apreensão do sentido pelo toque, né? Então eles gostam que a roupa ela se acomode bem e aí permita o ser, né? Como se fosse essa fusão das duas almas, né? Da interna com a externa de uma só vez. Os critérios relevantes ao escolher as roupas, né, seriam, esse eu achei muito interessante, porque a maioria respondeu que eu escolho uma roupa baseada como eu sinto a roupa no meu corpo. Né, e aí mostra realmente a importância que eles dão ao conforto dessa fusão que faz com que ele continue com os movimentos e com a sua vida. Né? Então a ação da roupa, a fusão e a justaposição mostra a importância da estesia tátil. E aí a gente vê, né, que essa ergonomia da roupa ela tem uma importância muito grande, né? É o caimento, a proteção, a facilidade do abrir e do fechar, né? É a busca pela liberdade do vestir e a opção sempre pelo conforto das roupas e elas mais soltas. A gente percebe isso também quando a gente vê sobre a preferência dos tecidos, né? A grande maioria fala que prefere a malha e o algodão e realmente tem uma sensibilidade ao toque muito mais gostosa na pele, né? Em relação em detrimento a outros. Também tem uma grande porcentagem de tecidos mais leves, como cetim, crepe e assim. Sobre os critérios ao comprar roupa, a grande maioria fala de novo sobre o caimento da roupa e o conforto. Então a gente vê que é algo que realmente é valorizado pelo público mais maduro. Sobre as preferências das cores das roupas, o que vai contra o que a gente espera durante, né? A gente sempre não, né? Mas há um tempo houve aquela ideia de que o idoso gostava de roupa cinza, bege, branca, né? Preta e azul marinho. E a gente vê que isso não é uma realidade mais, né, existente. Em geral, eles usam todas as cores e gostam de todas as cores em geral. E aí, eu acho que entra, isso aqui, eu trouxe um comentário de uma idosa que estava respondendo, ela tinha 70 anos, ela falou assim, me incomoda eu ter me tornado invisível. E hoje, eu gosto de vestir para que eu não seja invisível. Mas, o invisível, por um lado, me dá liberdade. Liberdade de eu fazer muitas coisas que talvez numa outra época eu não faria. Então a gente vê que é um contraponto muito interessante da invisibilidade e da liberdade. Que eles podem fazer, usar como escapatória. Então, o uso das cores e, como eu falei, da moda para realmente pertencerem, presentificarem, né, o seu momento de vida. Sobre a preferência da modelagem das roupas, até comentei isso com a Ana, né? Eles falam de roupas mais soltas, mas talvez até do jeito que eu coloquei no questionário não tenha ficado muito claro. Não acho que necessariamente esse solto é uma roupa largada, né? Mas é uma roupa
acho que é isso que eles sempre insistem em dizer. Sobre a dificuldade para comprar, a maioria fala que não tem nenhuma, né? Mas alguns comentam sobre a dificuldade quanto ao tipo corporal e a outras quanto ao estilo. E aí a gente percebe, então, que o envelhecer ele pode ser visto. Claro que isso é uma pesquisa quantitativa, mas que é interessante analisar de uma forma individual, pensando na subjetividade de cada um, né? E as fraturas, elas permitem a gente perceber que cada um vai sentir o momento do envelhecer de uma forma. Tem algumas pessoas que falam que é pela aposentadoria, outros é quando se tornam avós, outros pelo aparecimento dos cabelos brancos. O que importa são essas identidades, né? E como que isso todo vai repercutir na nossa sociedade. E como escapatórias, né? Nós temos que a moda ela pode ser sim uma escapatória muito interessante, né? Para ser utilizada para reafirmar realmente a existência dessa população. E a gente tem existido realmente um movimento de senhoras, principalmente, né, americanas, que têm começado a usar mais acessórios, cores mais fortes nas roupas, que é justamente para quebrar realmente essa invisibilidade. E aí os sentidos do vestir, né? O vestir-se, então, é uma forma de personalização, revela os modos de ser e estar no mundo, e o corpo vestido, ele se mostra, então, como um importante alicerce da construção identitária, pela dimensão plástica do plano de expressão e dimensão figurativa do arranjo do plano de conteúdo. Existem sim conflitos, né? Porque muitos idosos comentam, eu tenho medo de parecer ridícula, porque sempre ficam na espreita, né? O que vão dizer se eu usar isso? Será que está curto para a minha idade ou não? Então fica esse conflito da liberdade com as prescrições já ditas na sociedade, mas tem acontecido um movimento, né, para que essa liberdade seja mais evidente. Os simulacros que a roupa vai permitir, né, a partir de diferentes destinadores, e a estética do vestir vai revelar, né, ou vai promover vai mostrar para a gente as telas do parecer desses participantes. Então, como eu falei, né, essa é a Iris, né, que é um ícone que tem se tornado, né, tem feito as pessoas verem o envelhecimento talvez de uma outra forma, né, então é a moda como uma possibilidade estética em relação às cores, em relação à modelagem, em relação ao uso de acessório, e para a gente romper esse anestesiado, esse comum que sempre foi realmente de ver o envelhecimento de uma forma negativa. A maturidade, então, né, ela tem um grande potencial para que as pessoas que estão nessa fase sejam destinadores de si, né, e assim acabem não se preocupando tanto com a opinião e com o que os outros dizem. Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas tende a isso, né? Nesse sentido, o corpo e a alma estão fundidos, sem a gente pensar naquele binômio tão separado de corpo e alma, mas como algo, né, que está junto, como se você mexe no corpo, você está mexendo, e a satisfação corporal tem a ver com uma satisfação da vida. E aí, como eu falei, a satisfação corporal representaria uma satisfação com o próprio ser. A análise semiótica, né, ela sempre ajuda a gente a compreender as produções dos sentidos de vestir, e as experiências do sentir apresentam arranjos estéticos de ser e estar no mundo, que podem ser vistos como escapatórios do envelhecer ou ainda ressemantizações do vestir cotidiano. Uma coisa que é importante, né, a gente pensar, já falei sobre a invisibilidade, né, que é resgatar esse gosto doce do viver, né, mas que com certeza a moda voltada para essa parcela da população ainda precisa esse mercado de encontrar esse novo idoso, né, que é um destinador de si. Né, e não é o idoso que necessariamente quer se vestir para parecer mais jovem. Só isso, obrigada. Eu quero chamar os comentadores, por favor, Antônio e Felipe. Foi ótimo ver seu trabalho, primeiro porque eu já estou dentro dessa categoria, então tá bom. Então, a gente, em termos de observação... Sei bastante coisa depois, né? Eu vi quando a gente viu que você... Agradece a oportunidade de estar aqui. Legal que você leu as nossas anotações, mudou bastante coisa do primeiro para esse último agora que apresentou. A gente agradece também a atenção que você teve em receber nossas opiniões para cá.
A gente fez umas anotações, né, nós duas juntas. A gente mencionou muito o corpo no texto e é legal que você arrumou. Então isso a gente já pode até passar para frente. Uma coisa que eu vi, que eu acho que faltou um pouco, seria pegar o quadrado de Greimas e colocar velho novo, não velho novo, para você ver. Mas é um ponto que você pode ainda analisar, que eu anotei aqui, e também ver, você pega muitas pessoas maduras, mas hoje com a internet, com o Instagram, rede social, Facebook, a gente vê muitas pessoas novas vestindo-se como velhas. Então, se a gente pegar um exemplo, aquela menina Melody, que tem 11 anos, Larissa Manoela, elas se vestem como se tivessem 40 anos, 30 anos, elas são novas. Seria legal fazer uma relação disso no seu texto, porque elas não têm esse vestimenta delas, se dá a ver com o seu texto também, só para poder ter um contraponto. Então, já pegando carona, esses estereótipos de quem veste, o que é que compete a quem vestir, etc., que é uma coisa que também acho que não surge muito. Agora, o que eu achei mais no caso deste trabalho é o seguinte: você tinha uma predominância muito grande de gênero feminino, né? E, assim, por observação, né,